Feito o esclarecimento, ministra Rosa Weber, como vota? Senhora presidente, eu estou trazendo um voto por escrito e é longo, não vou fazer a leitura em absoluto, até porque entendo o cuidado de Vossa Excelência que possamos chegar a um final desse julgamento ainda nessa data. Mas vou me permitir algumas brevíssimas pontuações. Começo fazendo a leitura, mais uma vez, do artigo 283 do Código de Processo Penal. Isso porque nós temos em mesa duas ações declaratórias de constitucionalidade deste preceito. Uma ajuizada pelo PEN, pelo Partido Ecológico Nacional, e a outra proposta pelo Conselho Federal da OAB, 43 e 44. Reza o artigo 283 do Código de Processo Penal. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Na minha visão, senhora presidente, este artigo 283 espelha o artigo 5º da nossa Constituição Federal nos seus incisos 57 e 61. Relembro a dicção constitucional. Artigo 5º, e veja bem, senhora presidente, o artigo 5º da Constituição contempla os direitos e garantias fundamentais, especificamente os direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º, 57 da Constituição Federal. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E inciso 61, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Repito, na minha visão, o artigo 283 do Código de Processo Penal espelha este artigo, esse dispositivo da lei fundamental. Só essa afirmação, senhora presidente, me leva, com todo o respeito, mas com todo o respeito das respeitáveis compreensões contrárias, né, e expressas em belíssimos votos pela divergência aberta pelo ministro Luiz Fachin, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Teori Zavascki, a procedência das ações declaratórias de constitucionalidade, ainda que aqui trazidas para, em juízo de deliberação, apreciarmos apenas a medida liminar. Então, já adianto, né, desde logo que acompanho na íntegra o belíssimo voto do ministro relator, Marco Aurélio. Penso, senhora presidente, que a interpretação, né, e a interpretação é aquele movimento pelo qual o intérprete, na verdade, vivifica o enunciado normativo, ele vivifica o texto normativo, né, está atrelada às possibilidades semânticas das palavras. Eu tenho endossado essa compreensão em inúmeros votos. E, por isso, embora interpretação gramatical, dela, na minha visão, não posso me apartar frente, renovo o pedido de vênia, à clareza do texto constitucional. Ouso invocar a lição do ministro Luiz Roberto, né, quando ele diz que, na verdade, as possibilidades semânticas, elas
elas constituem um ponto de partida e um limite à interpretação. E Sua Excelência usa na sua obra doutrinária, né, a que sempre recorro, uma imagem, uma metáfora muito linda, quando diz que a cor cinza pode compreender diversas tonalidades entre o branco e o preto, mas jamais é vermelha ou amarela. Então, com todo o respeito, se a Constituição, no seu texto, com clareza, vincula o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a uma condenação transitada em julgado, eu não vejo como possa chegar a uma interpretação diversa, ainda que comungue com a imensa maioria das premissas que embasaram os votos da divergência. Por outro lado, senhora presidente, eu estava aqui lembrando o magistério do publicista gaúcho emérito, Rui Cirne Lima, na sua obra Preparação à Dogmática Jurídica, quando diz que uma das conotações conceituais do tempo, a mais expressiva, a mais significativa, é a conotação da sua irreversibilidade. E também, até comentei com o ministro Fachin há alguns dias, assisti, não faz muito, um documentário que me provocou uma enorme reflexão, um documentário da cineasta Adriana Dutra, sobre o tempo, né? O documentário chama-se Quanto Tempo Tem o Tempo? Né? E onde nós temos uma visão muito nítida da riqueza e de que se reveste o tempo para todos nós, humanos, finitos que somos, pelo menos no estágio atual da tecnologia. Né? Então, nessa ótica da irreversibilidade do tempo, a mim, senhora presidente, causa enorme dificuldade ultrapassar barreiras temporais e partir para soluções que envolvam a privação da liberdade, ou seja, a retirada do tempo dos indivíduos, sem que pelo menos tenhamos, dentro do que o nosso sistema processual penal assegura, uma decisão transitada em julgado. O professor Rui Cirne Lima, ele inclusive, de uma forma muito poética, nesta obra, ele lembra Lamartine, com o lago, né, Lilac, enfatizando esse aspecto. E fico a pensar mesmo, né, o tempo a escoar entre os nossos dedos e nós privarmos da liberdade alguém que não tem contra si um título penal transitado em julgado. Então, na minha compreensão, senhora presidente, renovando o pedido de vênia, a verdadeira reverência que há de se fazer à carta a nossa lei fundamental nessa data em que ela completa 28 anos, é de, na verdade, reforçar o seu texto expresso e não dele, com todo respeito, nos apartarmos. Eu não desconheço, e aqui me permito registrar a jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal, anterior à égide da Constituição de 1988 e também a ela posterior, mas até 2009. Né? Na minha visão, a nossa lei fundamental de 88 trouxe a expressa vinculação do trânsito em julgado para o início do cumprimento da pena, a despeito, né, de o Supremo Tribunal Federal ter adotado inicialmente um modelo interpretativo no qual esse dispositivo constitucional é interpretado à luz e sob a perspectiva do ordenamento constitucional anterior, numa verdadeira
a meu juízo, interpretação retrospectiva. E eu aqui registro, senhora presidente, que esta Corte, ao julgar o habeas corpus número 55.118, em 16 de junho de 1977, do qual foi relator o eminente ministro Cordeiro Guerra, discutiu a tese que buscava saber se, com o advento da Lei 5.941 de 73, o artigo 637 do Código de Processo Penal teria sofrido alguma influência a partir da alteração inserida no artigo 594 do mesmo Código de Processo Penal, o qual passara a permitir que o réu apelasse em liberdade desde que o condenado fosse primário de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime de que se livre solto. Mas o tribunal, nesse particular, assim concluiu: subsiste na nova lei o dever do réu apelante se apresentar à prisão, o que se excepciona em sendo ele primário e de bons antecedentes. Eu reconheço a sentença. Por igual, tal benefício pode ser concedido em casos de renúncia. Fosse intenção do legislador dar ao recurso extraordinário efeito suspensivo, o teria feito expressamente. Se não o fez, há que executar-se a sentença condenatória. As normas especiais, denegatórias de princípios gerais, a meu ver, não podem ser aplicadas extensivamente quando a norma expressa em contrário. Por esses motivos e porque, intangido pela lei nova, o preceito do artigo 637 do CPP, indefiro o pedido. E o que dizia o artigo 637 do CPP, redação lá de 1941? Que o recurso extraordinário não tinha efeito suspensivo. Por isso é que eu ouso, com todo respeito, dizer que, na verdade, em seus reiterados pronunciamentos, e aqui eu transcrevo vários precedentes, né, HC 57.060, ministro Rafael Maier, HC 62.334, ministro Oscar Correia, HC 62.660, ministro Sidney Sanches, 66.045, ministro Carlos Madeira, todos emitidos antes de 1988, esta era a compreensão, ou seja, aplicava-se o artigo 637 do Código de Processo Penal. Agora, a interpretação, o texto constitucional passou a consagrar uma garantia diversa com a Constituição de 88. Mas, na minha ótica, o Supremo continuou a interpretar a Constituição a partir da legislação infraconstitucional, até 2009, quando, no HC, sob a relatoria do ministro Eros Grau, é o HC 84.078, chegou-se a essa compreensão com relação à presunção de inocência, né? Julgado em que se assentou. A prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título cautelar. E ainda, a ampla defesa não se a pode visualizar de modo restrito. Engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais de natureza extraordinária. Por isso, a execução da sentença, após o julgamento do recurso de apelação, significa também restrição do direito de defesa, caracterizando o desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito do acusado de elidir esta pretensão. Daí porque, né, o ministro Celso de Mello, numa de suas belíssimas manifestações a respeito, registrou que a presunção de inocência ou não culpabilidade estaria inequivocamente atrelada nas sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana. Por isso, senhora presidente, e com esta leitura, eu
reafirmo que estou acompanhando o voto do eminente relator, mas gostaria só de fazer um pequeno registro em função de uma manifestação do meu querido amigo ministro Luiz Roberto com relação ao HC, sob a minha relatoria, que estava vinculado à segunda turma e que encaminhamos na segunda turma a apreciação do plenário, porque ali, como disse Sua Excelência, o crime ocorreu em 1991. Foram manejados mais de 20 recursos, só que a decisão da ministra Ellen com relação a este processo data de 2008, ou seja, de 1991 a 2008, vigorava nesta Corte a compreensão que é defendida pelo ministro Luiz Roberto, ou seja, não se vinculava a ordem de prisão enquanto pena ao trânsito em julgado da decisão. Então, na verdade, aquele exemplo, ele não se justifica a partir desta compreensão diversa que foi adotada por essa Corte a partir de 2009, no HC sob a relatoria do ministro Eros Grau. É como voto, senhora presidente. Agradeço a vossa